sábado, como está em Mateus 8, Mateus escreve para os judeus, e ele faz questão de falar que, findando o sábado, já despontando o domingo, diferente dos outros 3 evangelistas que falam no primeiro dia da semana. Mateus faz questão de dizer que estava encerrando o sábado, ou seja, o sábado encerrava que horas? 6 horas da tarde. Então, cresce pela palavra de Mateus que Jesus ressuscita entre 6 da tarde, 7 horas da noite, de sábado para domingo. De madrugada as mulheres chegam, outras mulheres, foram 2 grupos de mulheres e um grupo de 2 discípulos, as outras chegam, já não tinha mais ninguém ali. Entenderam? Aí você conta, quarta noite, quinta noite, sexta noite. Quinta durante o dia, sexta durante o dia, sábado durante o dia. 3 dias e 3 noites. Não há nada controvérsia na Bíblia, não há nada errado. O errado é a nossa forma de interpretar ou preguiça de procurar. Amém? Vamos lá para o nosso estudo. Ontem nós falamos sobre a 70 semana, que foi um resumo geral de todo o âmbito escatológico, desde a saída do templo até a consumação dos séculos. Nós passamos por cima para entender que tudo tem a sua data, tudo tem o seu tempo marcado. Jesus não é que, como alguns dizem assim, que se a gente não pregar o evangelho logo, Jesus não vai vir, vai demorar. Não tem isso, irmãos. A promessa de Jesus não está alienado a nenhuma obra nossa. Se você pregar, ele vai vir. Se não pregar, ele vai vir do mesmo jeito. E depois você acerta com ele. Ele vai vir no tempo marcado. Pastor, e que tempo marcado é esse? Em Lucas, ele profere um sinal quando os discípulos perguntam: Mestre, qual o sinal que há de suceder a sua vinda, para que possamos ficar atentos? E ele começa a falar: olha, vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, terremoto, pestes e muitas outras coisas, mas ainda não é o fim, não são os sinais. Os discípulos pediu um sinal, e de repente ele disse: olhai para a figueira e as demais árvores. Quando vocês virem a figueira brotar, vocês saberão por vocês mesmos que é já o verão e a vinda do Filho do Homem. Ontem eu disse que quando você vê na Bíblia, no âmbito escatológico, a palavra figueira ou videira está referindo a Israel. Quando ele disse olhai para a figueira, no ano 70, nós falamos ontem da invasão do general Tito, destruiu Jerusalém, queimou o templo, destruiu tudo, matou os judeus. O pouquinho que não morreu foram para as outras nações e a figueira secou, acabou. Se estende a figueira morta até agora recente, no dia 6 de maio de 1948, recente agora, quando lá na ONU, Bruxelas, houve ali uma sessão onde a pauta principal era a reconstrução, a recriação, o repatriamento dos judeus e a reconstrução da nação de Israel. Houve um empate ali, precisava de 2/3 para que fosse aprovado. Houve um empate, faltou um voto, e o presidente daquela sessão era um brasileiro por nome de Oswaldo Aranha, e ele, para desempatar, teve que dar o seu voto, e ele votou a favor. O Brasil teve uma grande participação na fundação do novo Estado de Israel. Hoje, se você for lá, eles criaram uma igreja, eles não chamam igreja, chama capela, aonde Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, a última Páscoa. Se vocês forem lá e olhar no teto daquela capela, vocês vão ver lá o brasão da República Federativa do Brasil. Sabe aquele brasão? Esse aqui, ó, ele está estampado no teto da capela ou da sala aonde Jesus comemorou a última Páscoa com os discípulos. É interessante, né? Por que ele está lá naquele lugar? Sinal que tem uma aliança, uma amizade entre Israel e Brasil.
Não, as 69 semanas fechou na morte do Messias. Deus foi lá e apertou o pause do cronômetro e está parado. Só vai voltar a acionar ele quando o arrebatamento acontecer. E ela vai findar as 70 semanas no final dos 7 anos, que é uma semana que ainda falta, a partir do arrebatamento, 7 anos. Nós estamos vivendo a era da graça, a era da igreja, ou a era dos gentios, até o arrebatamento. Dia 14 de março de 1948, a figueira brotou. E Jesus ainda foi mais longe e disse assim: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Isso o quê? Ver o Filho do Homem vir com poder e grande glória. Lembra que eu falei ontem que com poder e grande glória não é para a igreja? Poder e grande glória é para Israel. Para a igreja é como ladrão de noite. Já era. Ninguém vai ver, a não ser os salvos. Ele vai vir em poder e grande glória para Israel. E todo olho verá, toda língua confessará. O texto que o irmão leu de Apocalipse 1:8. Amém? E aí, ele diz: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A geração bíblica, você vê lá no Salmo, Davi falando assim, que a geração do homem é 70 ou 80 anos. O que passa disso é enfado e canseira. Se você pegar a geração de 80 anos, esse tempo se esgota em 2018. Pastor, o senhor está querendo marcar data para o arrebatamento? Não, de jeito nenhum. Quem sou eu? Eu apenas estou dizendo que, segundo a profecia, já se cumpriu o tempo, já passou. E por que Jesus não veio? Lembra no dilúvio? Jesus falou que assim como foi no dilúvio, será na vinda do Filho do Homem. Deus aparece para Noé e fala: Noé, ao fim de 120 anos, vou derramar o dilúvio. Noé constrói a arca, entra para dentro, encerra os 120 anos e choveu? Não. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, no 7º dia aconteceu a chuva. Por quê? A gente que gosta de jogo aí, a gente entende que esse é o tempo da prorrogação. Por isso que Pedro falou assim: ele não tarda a sua promessa, como muitos a julga demorada. Antes ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Na parábola das 10 virgens, o que aconteceu com o noivo? Ele veio na hora marcada? Ele tardou. Então eu posso dizer com certeza que Jesus está dando um tempo para que todos cheguem ao arrependimento. Se vai chegar, é outra história. Outra história. Mas as profecias bíblicas da escatologia, a única que ainda não se cumpriu é Apocalipse capítulo 3, versículo, acho que 11 isso. Eis que venho sem demora. A única profecia que ainda não se cumpriu é o arrebatamento. As outras todas já se cumpriram. Nós falamos ontem da guerra, duas guerras. Uma para acontecer antes do arrebatamento, chamada Guerra de Gog, terra de Magog. Essa guerra, qualquer instante, em qualquer momento, ela vai explodir por aí, dando início à Terceira Guerra Mundial. E essa guerra não é para destruir Israel, não é para empossar ou entronar o anticristo. Essa guerra simplesmente é para julgar os inimigos de Israel. Desde 1948 para cá, Israel tem travado batalhas e mais batalhas incansáveis contra o povo palestino, o povo árabe, o povo muçulmano. Em todas elas, todas elas, depois você pesquisa amanhã, com um tempo na sua casa, você pesquisa sobre a guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, vocês vão ver as formas milagrosas, falando de milagre,
que Israel venceu as batalhas. Em uma delas, na Guerra dos 6 Dias, Israel leva 8.000 soldados enfrentando 5 nações. Ele tinha 30 tanques de guerra. 30. Não, aliás, 8. Tinha 30, era o inimigo. E vários aviões. Ele com 8 tanques, ele sai contra 5 nações. E de repente, os inimigos destrói 1, destrói 2, destrói 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou um tanque e sobrou 300 soldados de Israel. Contra 5 nações. E aí quando eles começam a recuar, começam a voltar, pensando que tinha perdido a guerra, o inimigo simplesmente, 30 tanques de guerra vindo contra um, eles viram, dá marcha ré e vai embora. E dá como perca a guerra. Depois, mais tarde, eles entrevistando o general, me passou o nome dele agora, o general da Síria, que era a cabeça da guerra, perguntou por que eles não atacaram, se quando tinha 8 eles atacaram e quando tinha 1 eles recuaram. Ele falou assim, é porque nós vimos diante deles um anjo, com a mão apontando um pare e a outra com uma espada. Nós não somos bobos. Então Israel vence, foi quando eles tomam ali as colinas de Golã, que nós falamos ontem. Na guerra do Yom Kippur foi a mesma coisa, um ato milagroso, um soldado só, rendeu 2.000 inimigos, sem espada, sem nada. Ele ficou perdido, e aí ele não sabia para que lado que o grupo dele tinha ido, ele volta para o acampamento, só porque o que eles não sabiam é que o inimigo tinha feito uma armadilha para pegar Israel pela retaguarda. Esse soldado que ficou perdido e agora ele retorna para o acampamento, eles dão de cara com os inimigos. E quando ele pensa, agora eu morri, os inimigos ajoelham e se entregam. E ele pega e chega no acampamento israelense com 2.000 inimigos. Um soldado levando 2.000 inimigos presos. E perguntaram por quê? E eles disseram, porque o exército de Israel é bem mais numeroso que os nossos. Só tinha um. Nós conhecemos bem essa história aí, né? Depois você estuda isso aí com carinho lá na sua casa, não vamos ficar ao passado, vamos para o futuro. Hoje, puxa aquele... antes, esse aí. Hoje nós vamos direto para aqueles 2 quadrinhos azul que nós marcamos ontem sobre os 7 anos ou a última semana. A igreja foi arrebatada. Deus aperta o cronômetro e começa novamente a contagem da última semana. Mas o que vai acontecer? Ontem nós começamos a falar sobre os fatos recentes ao arrebatamento. Ou seja, a catástrofe, as mortes, o pranto, o choro, a tristeza, o caos que vai envolver o arrebatamento da igreja. Imagine você, hoje acontece igual aconteceu aquele episódio aí do Lázaro, né? Todo mundo que acompanhou isso aí, movimentou ali, mexeu com toda a região. Imagine aquilo ali no âmbito mundial, na visão mundial. Todos os lugares, todas as terras, povos, línguas e nações, aconteceu uma catástrofe muito grande, isso sem contar os acidentes, as mortes trágicas que vai suceder, o sumiço de muitos. Vai ser um caos, irmãos. Vai ser uma calamidade. Fábricas vão fechar. Empresas vão parar de funcionar durante um tempo. Vai se instaurar um caos total que se segue por algum tempo. A Bíblia não dá nenhuma direção sobre isso aí, mas a gente pode observar que vai acontecer. E o príncipe do mundo, ou o príncipe do pecado, o homem iníquo, como ele aparece em muitos lugares, o homem do pecado, o príncipe desse mundo, o anticristo, ele surge no meio desse cenário, desse caos, prometendo uma paz. Alguém me perguntou se o anticristo já vive em nosso meio. Irmãos, com certeza ele já vive no nosso meio, com certeza. E ele sabe? Com certeza. O anticristo, ele é um homem dotado de uma
um conhecimento muito grande, elevado, um homem sábio, convincente, porque ele vai ter argumentação teórica para convencer as nações. E ele vai chegar com um projeto de paz para resolver o caos que vai estar instaurado na terra. E nós vemos aí nessa pandemia que foi uma coisa tão simples, mas que se instaurou um caos de uma proporção não tão elevada comparando ao arrebatamento. Lógico que a pandemia foi uma coisa estrondosa, mas comparando com o arrebatamento, é um nenenzinho. Todo mundo, o mundo, ficou ansioso para que surgisse uma pessoa, alguém, com uma solução. Até hoje, né? Nós queremos uma solução para esse problema. Que alguém chegue, então basta. Imagine o caos do arrebatamento. Todo mundo querendo, almejando, desejando, implorando que alguém resolva essa situação. E aparece um homem e disse: eu posso resolver. E ele, de fato, vai resolver. Hoje nós temos aqui no Brasil uma guerra política, falamos dela ontem. Uns que é a esquerda, outros que é a direita, uns que é fulano, outro beltrano. E aí tem uns que vai mais longe e mata para defender. Eu quero a vida, então eu vou matar para defender a vida. É umas coisas de louco que a gente não entende. E os outros lá em cima roubam o dinheiro que você trabalha e paga o seu imposto. O outro que vai fiscalizar o roubo do primeiro, recebe para não fiscalizar, e aí no final vira uma salada de ladrão, roubando de ladrão, e aí o dinheiro deles lá acaba, eles vêm para o nosso, começam a roubar o nosso também, e ninguém pode fazer nada, e a gente fica aqui: oh meu Deus, quando é que esse trem vai parar? Vai parar quando o anticristo chegar, e ele vai acabar com isso. Ele vai ser o único governante. O povo vai olhar para ele e falar assim: esse homem não é homem, é Deus. De fato ele é o Messias. Vamos cá entre nós, para a gente entender que um camarada é o Messias, para a gente aceitar isso aí, o cara tem que ser bom. É esse que vai surgir durante a grande tribulação, ou seja, ele vai manifestar. Surgir, ele já surgiu, com certeza. No primeiro quadrinho, cadê aquele bichinho? Aqui nesse primeiro quadrinho, isso, bem aqui, ó, acontece o arrebatamento. Na primeira contagem, aconteceu o arrebatamento, já começa a desenrolar o Apocalipse. O Apocalipse tem 3 linguagens: passado, presente e futuro. Por isso que ele é um pouquinho complicado, ele não foi registrado na cronologia certa. Mesmo tempo que você vê um fato presente, no presente que eu digo, no presente de João, que foi a destruição de Jerusalém no ano 70, logo ele passa para o passado, que ele passa lá para as igrejas, depois ele vai para o futuro, ele vê a mulher, o dragão ali no deserto, que aquilo ali era Israel, que Jesus estava para vir. O dragão era o rei que queria matar Jesus, mata ali todos aqueles inocentes, aquelas criancinhas, não consegue. Então são fatos presente, passado e futuro, tudo escrito ali. Mas ali começa a abertura, bem aqui, ó, não sei se os irmãos conseguem ler, a abertura do primeiro selo. Abre no Apocalipse, vamos acompanhar no Apocalipse. Capítulo 6. Primeira coisa, após o arrebatamento, começa a abertura dos selos. Os 4 primeiros selos, que nós chamamos 4 cavaleiros do Apocalipse, isso se desenrolará nos 3 anos. Você pode ver ali aquele quadro separado, que é os 3 anos e meio da paz prometida pelo anticristo, ou a falsa paz. Lembra? Nós falamos. Primeiro cavalo, que cor que ele era? Está bem no comecinho ali, ó. Aqui, ó. Primeiro cavalo, branco.
esse cavalo branco com seu cavaleiro não tem nada a ver com o cavaleiro que aparece lá no capítulo 19. Aquele do capítulo 19, ele vem com glória, ele vem montado num cavalo branco também, porém ele traz uma coroa na cabeça, o seu rosto resplandece, os seus pés é como latão ao meio-dia, na sua coxa vem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vem para trazer a glória para os seus. Esse aqui não, esse vem para trazer morte, ele vem trazendo uma falsa paz, ele chega disfarçado. Olha o que diz aqui no capítulo 6. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo: vem e vê. Olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Ele tinha coroa. Coroa na Bíblia, coroa e diadema, representa poder, reino, domínio. Ele tinha coroa na cabeça, e na mão ele tinha arco. Então é um governante que vem para vencer, a qualquer custo, a qualquer custo. Lembra que nós falamos ontem do selo? Como que é fácil o camarada convencer o outro a aceitar as suas ideias? É bloquear todos os seus bens, todas as suas finanças, a sua forma de comprar. Você não pode viajar, não pode fazer uma consulta, porque se você for fazer uma consulta precisa de documento e o seu documento está bloqueado. Você não pode comprar porque não tem como pagar. Roubar você não pode porque vai ficar fora do plano da salvação. E aí a coisa começa a complicar. Ah, mas eu vou mudar para a roça. Não tem jeito de mudar para a roça porque todo mundo vai querer comer os animais, até o capim vai sumir, não vai ter nada lá para comer. Toda a população do mundo correndo atrás desses iFood grátis aí, né, os animais lá da floresta. Logo, uma semana já acabou. E aí? Então ele vem determinado a vencer. Ele promete uma paz. Se você não quer a paz, ele te oferece a guerra. Quando você não pode comprar, não pode vender, não pode negociar, ninguém pode te ajudar, o que acontece na sequência? Fome. Que isso aí agora é o segundo cavaleiro, no versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E então saiu um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. O primeiro cavaleiro bloqueia os seus bens, tira a sua condição de comprar, vender, negociar e comer. Bom, eu vi um ditado popular uma vez, ele falou assim, que o verdadeiro, você quer ver o verdadeiro caráter do homem revelado, deixa ele com fome. O camarada fala assim: eu não tenho coragem de roubar, eu não tenho coragem de pegar nada do que é meu, deixa ele uma semana sem comer. Deixa ele um mês, deixa ele 3 anos e meio, e você vai saber se o camarada não vai começar a matar uns aos outros. Teve um fato que aconteceu quando o rei da Síria invadiu e cercou ali, sitiou Samaria. O rei estava lá dentro e ele presenciou um fato que 2 mulheres recém-criadas estavam brigando porque elas discutiam, que ela falou assim: olha, nós entramos num acordo que ontem a gente ia comer o filho dela, ontem iria comer o meu, e hoje nós iríamos comer o dela, e hoje ela não quer matar o dela para a gente comer. Aí você fala assim: poxa, que coisa horrorosa, essas mulheres era terrorista, não, eles estavam com fome. A fome faz coisa, a fome faz o camarada se revelar. Então, esse pessoal que vai estar com fome, impedido de comprar, impedido de vender, eles vão querer comer. Ele vai passar na rua e ver o outro com um prato de comida, ele vai matar para tomar esse prato de comida, pode ter certeza.
Pode ter certeza. O anticristo não vai fazer nada a princípio. O próprio homem vai fazer. No versículo 7. Versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem e vê. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi um como voz no meio dos 4 seres viventes, dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o vinho, o azeite, não danifiqueis o vinho e nem o azeite. O denário é o pagamento de 1 mês de salário. O camarada trabalha um mês inteiro por uma medida de cevada ou uma medida de trigo, para você ver o caos que se instalará durante o início, durante a tribulação. Não é a grande tribulação. Lembra que falamos ontem que esses 3 primeiros ano e meio é chamado de tribulação, o outro chamado de a grande tribulação. Ele vai permitir que os homens se negociem da sua própria forma. Ele quer realmente que o caos seja instalado, porque ele tem que promover a paz, a falsa paz dele. Ele tem que ter uma argumentação convincente para convencer o povo. Então ele deixa que o próprio homem aterrorize o próprio homem. A população, esses dias agora para trás, que teve aí o fechamento do supermercado, lembra? Que de repente o povo começou a saquear supermercado. Lembra disso? Acontecia ali, acontecia acolá, a população saqueando, porque não tinha o que comprar, aonde comprar, e aí o supermercado estava lá. Isso foi só uma coisinha de nada. Imagine isso em âmbito mundial e firme, definitivo. Quando o camarada souber que tem um pratinho de arroz, um copinho de arroz, um copinho de feijão, irmãos, isso vai valer ouro. E eles vão atrás, vão matar, vai se instaurar. Não sei se os irmãos já tiveram o prazer de assistir alguns filmes que eles mostram uns caos, assim, aquela turma de gente correndo na rua, quebrando o supermercado, roubando. Tem uns que saem com as televisão assim debaixo do braço, correndo. É mais ou menos daquele jeito, vai ser daquele jeito, com certeza. E aí esse camarada chega, deixa se instaurar, vai dando corda, para depois ele se manifestar publicamente. Versículo de número 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chama-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste, as feras da terra. O povo com fome, o povo sem hospital, se machucando um ao outro, brigando na rua, automaticamente o fim disso aí é uma multidão enorme de gente machucada, doente, com o sistema imunológico lá embaixo, porque está todo mundo desnutrido, com fome, sem o que comer, comendo porcaria, porque nesse ponto aí vai estar comendo qualquer coisa que achar, e o povo agora começa a adoecer. O caos vai só aumentando. Por enquanto é só caos, não é tribulação. Ah, pastor, se isso aí não é tribulação, calma lá, a tribulação ainda está por vir. É só o caos que se instaurará na sequência do arrebatamento. Mais na frente, no versículo de número 8, versículo de número 9. Quando ele abriu o 5º selo,
vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, soberano, não julgas e vingas o nosso sangue, que habita sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que havia de ser morto, como também eles foram. Todos que morreram durante o arrebatamento ficaram, mas arrependeram. Todos que morreram durante a abertura dos 4 primeiros selos, João vê eles aqui no 5º selo. É chamado de mártires. É chamado daqueles... eles não vão passar pelo julgamento, nós vamos falar agora em pouco. Não vão passar pelo... Aliás, o trono branco. Eles vão passar pelo juízo final. Porque o trono branco, aqui acontece o arrebatamento. Volta aquele outro quadro que a gente estava nele ontem. É aí, aqui, ó. Esse aqui é o arrebatamento. Aqui acontece a tribulação. Aqui divide o povo em 2. Uma parte sobe, a outra parte permanece. Enquanto aqui está na abertura do selo, lá em cima, 1 Tessalonicenses 4, se não me engano, aonde fala que de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos seremos transformados e encontraremos com ele nos ares. Nos ares. Por que nos ares? Porque tem um fato para acontecer lá nos ares, antes de entrar, que é chamado trono branco, ou julgamento da igreja. Esse julgamento faz bastante confusão, porque eu já vi gente pregando que se você pecar, aí chega lá no julgamento lá, Jesus vai pôr um telão igual esse aqui e vai expor os seus pecados lá. Não, isso é mentira, é falta de interpretação. Existem 2 julgamentos. O julgamento da igreja, aliás, 3 julgamentos: julgamento da igreja, julgamento das nações e julgamento dos ímpios. Julgamento da igreja é para quê? Galardoar. Apocalipse capítulo 3, versículo 10: eis que cedo venho, e o meu galardão tenho para dar a cada um. Amém? Deus vai chamar você, Francinaldo, apresente-se a mim e mostre-me suas mãos. Aí aquilo que a gente achava que, mas lá na igreja todo dia eu estava lá, eu limpava a igreja, eu abria a igreja, eu fazia tudo lá. Mas fazia por quê? Você fazia porque queria ver a obra de Deus feita, ou você fazia porque queria receber um reconhecimento do pastor? Você queria tirar uma foto e postar no Facebook para todo mundo ver o que você estava fazendo? Aí é onde muitos vão ser enganados. Aqui, está sendo enganado aqui. Lá vai descobrir que estava enganado. Quais são os materiais que vai ser julgado lá? Eu me perdi agora, foi na referência. Madeira, palha, eu tenho anotado. Tessalonicenses capítulo 2. 6 tipos de material que vai ser julgado: madeira, palha, feno, ouro, prata e pedras preciosas. O camarada vai chegar lá com aquela carga enorme. Assim, aqui, Jesus, que eu trouxe para te apresentar. Olha o tamanho da minha carga, olha o tamanho da minha bagagem. Passa no fogo, descobriu que era palha. Queimou, sobrou nada, não tem nada para apresentar. Aí entra aquele cuidado que a gente tem que ter de fazer a obra de Deus por amor. Por amor. Hoje está muito fácil a gente ser engambelado pela glória. Uma vez, aquele cantor Lázaro, que já dorme na glória, quando ele esteve aqui em Goiânia, o locutor lá da Rádio Paz fez uma pergunta para ele. Ele falou assim: Lázaro, qual o maior desafio
seu maior desafio. Perguntou para ele seu lugar preferido, sua comida preferida, sua canção preferida, cantor preferido, que é esse negócio, que ele sempre pergunta. Aí falou assim, seu maior desafio. Aí ele falou assim, meu maior desafio é receber a glória dos homens e mandá-la para Deus. Esse é o maior desafio de quem faz a obra de Deus. Sabe por quê? Porque reconhecimento é bom, é maravilhoso, muito maravilhoso. Você limpa o piso da igreja aqui, é muito bom você, pastor, chegar e falar assim, oh, Deus que abençoa, foi muito bom, hoje nós vamos ter o culto na casa limpa porque você limpou a igreja. Pensa, isso não é bom? Ruim seria se você chegasse aqui e fizesse e ninguém nem, ou a pessoa chegar aqui e falar, não, você está sujo, não limpar direito. A pessoa fica triste. Reconhecimento é bom, não é? Agora, desafio é você receber isso aí e não ficar para você, mandar para Deus. Na oração do Pai Nosso, quais são as 3 propriedades exclusivas que são de Deus? Porque teu é o reino, o poder e a glória. É exclusivo do Pai. Homem participa de um pouquinho, ele reparte da sua glória conosco, ele dá a participar, mas a glória é dele, para ele e com ele. Amém? Então, vai acontecer ali muita decepção, eu não diria vergonha, porque vergonha já faz parte do passado. Você vai receber galardão que você nem sabia que tinha direito, ou talvez você vai ficar isento de galardão que você pensava ter direito. Eu quando eu estava trabalhando, a nossa família, lá estava trabalhando com recuperação de toxicônomo, a gente pegava um drogado, levava ele para a igreja e achava que a obra era só aquilo ali. O camarada aceitou Jesus, pronto, nossa, olha que obra maravilhosa, o camarada foi salvo. Bom, um dia nós perdemos em todo o nosso trabalho nós perdemos uma moça, e nós descobrimos pela perda dela, perda que eu digo que não conseguimos recuperar ela, nós descobrimos pela perda dela, que quando você salva você salva um grupo de pessoas. Nós não conseguimos levar ela por causa de um fato lá, uma circunstância contrária. No dia que estava marcado para a gente levar ela para Rio Verde, internar ela numa casa lá, não conseguimos. Naquele dia iríamos levar e falhou. Ela saiu desembestada lá, entrou na casa de um senhor. O rapaz, para defender a família, pegou uma barra de ferro, bateu na cabeça dela. Ela ficou como um vegetal, ela ficou vegetativo, estado vegetativo. O cidadão que bateu na cabeça dela foi preso. O filho do cidadão ficou sem pai, porque o pai foi para a cadeia. A mulher ficou sem marido. De cá, a moça tinha um casalzinho de filho que ficou sem mãe. Então você vê que desencadeou um punhado de tragédia. Imagina esses meninos criados sem mãe, sem pai. O que não vai virar no futuro? Então, quando você faz uma obra, você faz outras obras que você nem sabia. Você chega numa feira, prega, você nem sabe quantas pessoas se converteu ou se converteu alguém. Às vezes a palavra fica plantada. Antigamente, quando eu era jovem, nós apresentávamos uma peça, eu tinha um grupo teatral, e nós apresentávamos peça. E aí passou muitos anos, o grupo desfez, eu casei, eu fui visitar uma igreja, eu e minha esposa, e tinha um presbítero lá na igreja, ele era presbítero, professor da escola dominical em Caldas Novas, e estava visitando a mesma igreja que eu. E, inclusive ele ia pregar nessa noite, e ele falou assim: hoje eu estou aqui, na época eu era presbítero, graças ao presbítero Sinair, que apresentou uma peça uma vez, assim. Eu falei, poxa, eu nem sabia disso, eu ia receber esse galardão, nem saber. E isso vai acontecer com muitos, com certeza. Terminando esse julgamento, que não será na terra e não será nos céus, será nos ares, a igreja entra ali, a igreja entra para as bodas do Cordeiro.
e essas bodas durará por 7 anos, enquanto aqui embaixo vai estar passando a tribulação e a grande tribulação. O povo cria 2 linhas de tempo, um tempo celestial com a igreja e um tempo terreno com o povo que aqui ficar. Não será só os ímpios, crente desviado, povo que ouviu a palavra. Jesus arrebatou, eles vão saber e vão voltar para a igreja, só porque aí tem um preço a pagar. Hoje nós somos salvos de graça? Não, pela graça. Pela graça, você só tem que crer e confessar, mais nada. É crer e confessar. Mas nesse tempo, você vai ter que pagar o mesmo preço que Jesus pagou. Você vai ter que derramar o seu sangue, entregar a sua vida para a remissão do seu próprio pecado. Você vai ter que pagar o preço. Alguns mais caros, alguns menos caros, mas todos serão caros. Versículo de número 12. Abertura do 6º selo. Pode voltar para aquele gráfico. Aqui, ó. 6º selo. Olhei enquanto ele abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. O céu tornou-se negro como saco de cilício. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho enquanto se enrola, e todos os montes, ilhas, foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todos os escravos, todos os livros se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos da ira, do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, quem poderá subsistir? Até agora foi um caos, mais nada. Da agora para frente começa a tribulação. Agora para frente Deus começa a derramar juízo. E enquanto Deus está derramando juízo, vem o anticristo novamente, em toda a era, toda a tragédia, prometendo paz e agrajanhando, arrebanhando, ajuntando pessoas, servos, para adorar. Todo instante, toda a tragédia que acontece, ele aparece no cenário para usar disso aí. E o povo aqui, eles pedem a morte. Irmãos, hoje o camarada fica doente, me leva para o hospital, mesmo sabendo que chegar lá não vai entubar ele vai morrer, mas ele me leva para o hospital, é o desespero. Naquele dia é o contrário, eu quero morrer, me mata, alguém me mata, joga uma pedra em mim, ô monte, cai em cima de mim, me mata logo. Quem vai fazer isso? Principalmente desviados e pessoas conhecedoras da Bíblia. Por quê? Porque sabe o que vai estar acontecendo, o que vai acontecer daí para frente. Até porque vai ter 2 testemunhas, 2 pessoas, e essas 2 pessoas são bastante polêmicas. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Enoque, Moisés. Irmãos, a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, quem somos nós para dizer? O povo tem um negócio de falar o que a Bíblia não fala, e isso é perigoso. Uma coisa é eu chegar aqui e falar assim, eu, como Paulo disse, né? Não manda o Senhor, falo eu. Na outra parte ele diz assim, não falo eu, mas o Senhor. Então, uma coisa é eu falar assim, olha, a minha teoria é que é Enoque e Elias, ou Moisés e Enoque, ou Moisés e Elias, ou não é nenhum dos 3. Outra coisa é eu falar, as testemunhas será fulano e beltrano. Eu não posso, até porque a Bíblia não me dá esse direito, nem aponta um pezinho de dúvida para mim acreditar ou não acreditar.
A minha teoria não estou falando biblicamente, eu estou falando da minha teoria, até onde eu pesquisei, busquei, estudei, olhei a argumentação dos outros, a teoria de outros teólogos, outros pregadores. Eu cheguei à conclusão, é uma conclusão minha, não afirmo isso categoricamente, é a minha linha de pensamento, que não será nenhum dos três. Por quê? Porque eles representam a igreja, principalmente Elias e Enoque, que eles foram arrebatados em vida, eles representam a igreja que será arrebatada em vida. Lembra Moisés quando ele bateu na rocha e Deus falou: olha Moisés, por causa disso você não vai entrar na terra prometida, porque ele quebrou um tipo. Deus trabalha com tipo. Depois você vê, tem um livro que acho que é Flávio José que escreveu, publicado pela CPAD, Sombra, Tipos e Mistérios da Bíblia. Deus jamais quebra ou permite que alguém quebra um tipo bíblico. E Elias e Enoque, eles são tipo, símbolo da igreja arrebatada em vida. Dizer que eles vão voltar aqui para morrer de novo, porque as testemunhas irão morrer, é como dizer que a igreja vai voltar aqui para morrer. Eu não creio que serão eles, acreditando nessa linha de pensamento. Porém, a Bíblia não fala que é, não fala que não é, que pode ser ou que não pode ser. São apenas linha de pensamento. Certo é que serão duas pessoas conhecedoras da Bíblia, muito conhecedoras, pessoas eloquentes e pessoas que têm um relacionamento com Deus excepcional, porque eles terão poder para fazer milagres, prodígios e fazer chuva de fogo cair sobre a terra. Eles podem cerrar o céu para não chover e pode pedir chuva ou até mesmo chuva de fogo. Oi? Isso, agora a gente chega lá. Agora a gente chega na morte delas. No capítulo, ainda no capítulo 7, aparece os 144 mil. Os nossos primos, fala que é a igreja deles. Não há base bíblica para isso. Isso não é uma igreja. Não é parte do povo gentílico. O texto aqui é bem categórico, bem explicadinho, bem nítido, bem claro. São 144 mil selados do povo de Israel, 12 mil de cada tribo. Cada tribo. Vocês estão entendendo? Não é, se é 144 mil, será que eu estou incluso? Não, você não está incluso nesses 144 mil, nem se você ficasse aqui no arrebatamento. Esses 144 mil são de Israel, são os que serão salvos no final, ali, lá no finalzinho da grande tribulação. Enquanto o anticristo vai estar selando os dele, o Senhor Deus também vai estar selando os dele. E esses 144 mil são os selados de Israel. Na abertura, no capítulo 8, o sétimo selo. O sétimo selo ele abre, ele é aberto, e aparece um anjo com um incensário de ouro. E ele vai no altar, pega uma brasa viva tirada no altar do cordeiro. Irmão, quando fala de cordeiro, está falando da humilhação de Cristo. Cristo ele foi humilhado como cordeiro. Quando a igreja vê Cristo, não vê como cordeiro, já vê como leão. Ele aparece como cordeiro porque ele ainda está como cordeiro para Israel. E aí ele vai no trono do cordeiro, porque aqui está tratando com Israel e com o povo que aqui ficar. Vai no trono do cordeiro, arranca uma brasa, coloca nesse incensário e começa a queimar ali um incenso, um cheiro agradável, junto com a oração dos santos que aqui ainda tiverem, que se converteram ou converterão após o arrebatamento. Esses estarão
dia, noite, noite e dia, clamando pela misericórdia de Deus, pela salvação da sua própria vida.